Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na Palavra de Deus? Hoje nós vamos falar de Jesus e a nova vida, refletindo agora numa nova perspectiva, às vezes que nós não conseguimos vivê-la como deveríamos. A referência bíblica que nós vamos meditar é João capítulo 3, versículo 5, que diz assim, olha, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui nesse texto, Nicodemos, ele procurou Jesus Cristo, né? Ele era um dos príncipes dos judeus, ele era fariseu também, mas ele estava curioso para saber o que é que estava sendo falado, o que é que estava sendo pregado, e ele procurou Jesus para ver o que era aquilo realmente, e Jesus fala com ele sobre o novo nascimento. E ele fica curioso com aquilo, olha, como é que pode um homem já crescido igual eu nascer de novo? Aí ele dá esta resposta para ele, olha, você nasceu, né, em outras palavras aqui, né, você nasceu de mulher, agora você precisa nascer do Espírito. Por isso ele responde, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque não é o fato de ter sido nascido de mulher que é necessariamente do reino de Deus. É necessário nascer do Espírito. O que significa isso? Significa reconhecer a Jesus Cristo como seu Salvador. Ele é as boas novas, o anunciado para a salvação da humanidade, e era necessário que isso fosse feito. Mas Nicodemos ainda não havia entendido exatamente. Por isso ele buscou essa explicação. E falando agora desse novo nascimento ou dessa nova vida, quando ocorre esse nascimento ou uma nova vida, o velho homem, aquele homem antigo que praticava uma série de outras coisas, ele passa a ser crucificado com Jesus. Jesus Cristo, ele veio para levar na cruz os pecados da humanidade. E quando o homem reconhece a Cristo, ele é crucificado. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo ele fala isso, olha, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui agora ele falando sobre o fato dele estar vivendo na carne, no corpo físico, mas na fé em Jesus Cristo. E não a fé que ele tinha antes. Paulo, ele era um perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. Paulo, ele era um homem duro, um homem que tinha perspectivas totalmente contrárias às de Deus, e aí ele tomou uma decisão de deixar aquele velho homem morrer, ser crucificado na cruz, para que agora ele andasse numa vida nova, ou em novidade de vida. E olha, apesar de Deus não levar em conta o tempo da ignorância, quando nós ainda não reconhecíamos a Cristo como Salvador e aí andávamos na nossa ignorância, ele anuncia a todos os homens que se arrependam. Precisa se arrepender, precisa reconhecer, eu sou pecador, eu é que cometi esses erros, foi eu que fiz essas coisas erradas, foi eu que menti, foi eu que enganei, foi eu que fui truculento, falei palavras duras, palavras de maldição contra as pessoas, eu preciso me arrepender. E ele fala isso lá em Atos capítulo 17, versículo 30, olha só o que está escrito, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Todos os homens, mulheres, todos precisam se arrepender e reconhecer que são culpados pelos erros que cometeram e reconhecer a Cristo como Salvador, para que possa ter essa nova vida, para que possa nascer da água e do Espírito. E quando nós reconhecemos isso, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a verdade da palavra nos liberta. Sabia disso? Lá em João 8,32, Jesus Cristo falou isso para os discípulos, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quando nós reconhecemos a Cristo como Salvador, nós passamos a conhecer a verdade. Jesus Cristo é a verdade. O próprio Jesus Cristo, ele é a verdade que liberta. E ele fala isso lá em João 14, versículo 6, olha, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para que nós possamos conhecer essa verdade que liberta, nós precisamos conhecer a Cristo, nós precisamos passar por Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, né? E depois de reconhecer a Cristo como Salvador, e aí depois de sermos perdoados, o passado que antes nos condenava, que estava nos levando para a destruição, ele fica para trás.
E ela, olha, esse é o lugar dele. O lugar do passado é ficar lá atrás e não caminhar com a gente. Todo mundo que caminha com o passado, consequentemente, começa a sofrer de uma série de enfermidades, depressões e outras coisas mais, porque está levando o passado consigo. E é importante deixá-lo para trás. E lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim, olha, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então é necessário, agora deixar esse passado para trás e fazer com que as coisas novas ou as novidades que Deus tem para nós, elas venham ser realidade em nossas vidas. Olha, não volte para o passado. É hora de seguir em frente. E Jesus Cristo, ele fala isso, olha, quem continua vivendo no passado não é digno do reino de Deus. Está escrito lá em Lucas 9, versículo 62. Ele fala assim, olha, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então é necessário deixar o passado para trás. E agora, usufruir dessa nova vida dada pelo Senhor, essa nova vida que Jesus Cristo nos oferece. E quando nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, nós passamos também a ser filhos de Deus, porque antes era apenas criatura. Por isso Deus disse, olha, ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Nós éramos uma daquelas criaturas o qual o Evangelho foi anunciado. E agora somos nova vida em Cristo. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, ele fala assim, olha, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E por que nós somos chamados filhos de Deus agora e esse amor nos alcançou? Porque nós recebemos um espírito de adoção de filhos. Ele fala também lá em Romanos 8,15, olha, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então agora nós somos legítimos filhos de Deus. Nós somos agora enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, e agora somos integrantes do reino de Deus. E quando nós nascemos de novo, quando nós passamos por esse processo que Jesus Cristo explicou lá para Nicodemos e nascemos de novo, Jesus passa a habitar em nós. E isso é grandioso demais. Talvez um pouco incompreensível no primeiro momento, mas à medida que você for tendo experiência com a palavra, você vai compreender cada vez melhor. E olha o que ele fala lá em Gálatas 2:20, olha, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele falou isso, nós já até vimos esse versículo. Agora refletindo sobre o Cristo vive em mim, não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim, é Ele que flui através de mim. Antes era eu que fluía, era um homem arrogante às vezes, um homem ignorante, um homem brigão, um homem colérico, era ele que reinava, era ele que fluía naturalmente e às vezes com uma série de pecados que eram cometidos. Agora não mais esse homem, agora o homem Jesus ou o Deus Jesus que flui através de nós, e esse é o propósito de Cristo. Por isso Paulo, ele falou isso, olha, vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Olha, e o próprio Deus, quando nós reconhecemos a Cristo como Salvador, o próprio Deus, ele passa a fazer morada em nós. Também está escrito lá em João 14:23, olha, Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Agora o próprio Deus habitando em nós, o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo, e é claro que quando isto tudo acontece e começa a ser uma realidade em nossas vidas, nós estamos agora aptos a ser do reino de Deus, e nós estamos sendo preparados a cada dia pelo Senhor e pela verdade dele, que é a palavra, o próprio Jesus Cristo, para que nós possamos habitar o céu um dia. Este é o propósito de Deus, para que nós possamos ir e morar com Ele para sempre. Olha, espero que esta mensagem tenha falado ao seu coração. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Nós estamos sempre gravando mensagens desse tipo. E se você gostou, deixa o seu like, tá bom? Pode compartilhar com alguém também, é sempre bom. Essa palavra, ela é evangelística, para que possa tocar no coração de alguém que precisa conhecê-la e de repente ser transformado também, tá bom? Olha, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.